Olá pessoal, meu nome é Murilo Barreto, sou estudante de psicologia do nono período e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência quando eu fui calouro de psicologia. E eu posso dizer para vocês que existem duas experiências, porque na verdade eu iniciei o curso de psicologia no período pré-pandemia, por volta de fevereiro ou março de 2020. Então eu tive apenas uma semana, 2 semanas de aula, logo ocorreu a interrupção por conta da pandemia e a gente só iniciou as aulas lá para o final de 2020. Então a gente teve 2 inícios, porque as matérias se resetaram e a gente teve que iniciar de novo. Então eu vou estar falando de uma forma breve sobre pontos que ficaram das duas e o que é que eu acho enquanto ser calouro na universidade, como que isso pode ser bastante difícil para algumas pessoas e para outras pode ser uma experiência mais leve. Primeiramente, no período inicial das aulas que a gente teve no presencial, que foi de fato as primeiras aulas do curso, a gente tinha contato com os professores e também com a universidade como um todo. Então a gente tinha uma matéria que era só para apresentar a universidade, só para apresentar quais eram as instituições dentro da universidade, como por exemplo centro acadêmico, atlética, assim como também conhecer os prédios, onde ficam os auditórios e esses pontos relacionados à universidade. Então é meio que uma forma de dar boas-vindas para muitas pessoas que geralmente não sabem nada sobre a universidade, principalmente que a minha universidade ela tende a ter muitas pessoas de outras cidades, até mesmo de outros estados. Então tem pessoas que de fato não conhecem nem a universidade, que é o UFDPA, mas também não conhecem Parnaíba ou até mesmo não conheciam o Piauí. Então é muita coisa nova e essas disciplinas elas são essenciais para você conhecer mais sobre a sua nova realidade, mas também para você ir criando contato com pessoas novas. Nesse período eu fiz contato com muita gente e eu até já fiz grupos com pessoas que ficaram mais próximas de mim e a gente teve essas 2 semanas de aula. Sobre a minha perspectiva contra essas 2 semanas foi que nesse período inicial foi realmente bastante difícil porque eu tinha que me adaptar a muitas demandas que eu não estava acostumado, porque no meu ensino médio eu basicamente estudava bastante por videoaula. Então, na Universidade de Psicologia, quem já está fazendo ou quem está iniciando vai ver que tem muita leitura e na maioria das aulas sempre tem textos para ler. E eu não tinha esse costume de ler tantas coisas quando eu estava no ensino médio, então para mim era bastante difícil. Isso foi algo que eu pensava realmente que eu não ia conseguir dar conta de tantas demandas, de tantos textos, porque toda aula era sempre um capítulo, um artigo, muitas coisas para ler, que hoje em dia eu entendo que não eram tantas coisas assim, mas que para aquela época era bastante difícil para mim. E aí, nessa época, eu até lembro que teve um texto em específico que eu já tentei ler diversas vezes e eu via como que a linguagem era bastante difícil e eu pensava assim, nossa, eu acho que eu não vou dar conta, porque os conteúdos são realmente bem complicados. E aí, com o tempo, eu fui tentando conciliar, mas aí veio a pandemia e foi quando eu não continuei, né, com essa rotina também, não sei como que ficaria, como que seria a minha adaptação. E aí a gente passou um período sem aula. Quando a gente voltou, a gente começou as aulas online e foi bastante complicado se adaptar com esse meio online, que hoje em dia a gente já sabe lidar muito melhor, mas naquela época a gente estava aprendendo como que utilizava o Meet, como que utilizava o Classroom, outras plataformas também que eram utilizadas, e foi bastante difícil, tinha muitas coisas novas, e como eu falei para vocês no início, a gente teve outro início, porque as disciplinas não eram as mesmas, teve uma disciplina que não foi possível a gente cursar. Então, no presencial que a gente tinha iniciado, tinham 7 disciplinas e nesse período do online só tinham 6 disciplinas, porque uma disciplina não foi possível pagar no online. E aí os professores também mudaram, então não eram os mesmos. Tinha algumas diferenças e alguns eram mais tranquilos do que os que iam dar aula no presencial, outros eram mais rígidos. De certo modo, foi uma experiência totalmente diferente. Então foi muito complicado, mas também foi uma forma de facilitar para quem
tem dificuldade de fazer contatos e se manter em grupos no presencial. No período do online, foi o período que as pessoas se conheceram, muitos criaram vínculos, faziam grupos em seminários, faziam grupos em trabalhos, e um spoiler para o futuro Murilo, que estava em comparação com o Murilo do primeiro período para agora do nono período, a maioria das amizades que eu tinha no primeiro período não são as mesmas. Meio que eu fiz aquele contato com pessoas iniciais, mas ao longo do curso você vai vendo outras pessoas que você tem uma identificação, que você vai estar sabendo trabalhar melhor. Então, tipo, no período do online eu fazia trabalhos com outras pessoas e não com as mesmas que eu costumo trabalhar hoje em dia. É muito interessante ter essa perspectiva de hoje em dia, estando no nono período, em relação à época que eu era calouro, justamente porque muitas vezes a gente pensa que não vai dar conta. E às vezes, com ajuda, encontrando as pessoas certas e até mesmo confiando um pouco no processo, você vai vendo que as coisas não são tão difíceis. E dentro da psicologia tem muito disso, tem algumas coisas que eu não gosto e não é por isso que eu sou uma pessoa que não tem capacidade de aprender. É mais a questão de afinidade. E ao longo do curso você vai vendo matérias que são mais relacionadas com a psicologia em si, porque as matérias iniciais elas são bem voltadas para temáticas mais gerais, até mesmo filosofia, antropologia. Então a gente vai vendo mais a psicologia mesmo nas matérias mais avançadas, à medida que a gente vai cursando mais matérias e vai avançando os semestres. Mas, de certo modo, é uma experiência muito boa, é um momento que você tem mais energia, que você está conhecendo pessoas, está mais disposto a novas experiências. Então, se você é calouro ou se você está vendo esse vídeo prestes a iniciar suas aulas, aproveita bastante a experiência, se informe sobre as possibilidades que tem na sua universidade, sobre bibliotecas, sobre os seus direitos, seus deveres, o que pode, o que não pode fazer em relação ao restaurante universitário, como que funciona, e todos esses aspectos, de certo modo, aproveite a universidade por completo. Não focando somente no estudo, mas também em todas as outras possibilidades que a universidade proporciona. E no vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês gostem e até a próxima.